Boa noite a todas e todos, bem-vindos a um debate direto sobre mídia, protestos e trabalho nas regiões de fronteira. A pergunta é simples e espinhosa ao mesmo tempo. A mídia deve apoiar e amplificar de forma permanente e com ética os protestos de entregadores de aplicativo e migrantes em zonas fronteiriças para melhorar suas condições de trabalho. Hoje temos duas equipes, com olhares geracionais diferentes, prontos para cruzar argumentos com respeito e precisão. A equipe jovem defende o sim, por entender que visibilidade constante é ferramenta de justiça social. A equipe idosa defende o não, por considerar que apoio permanente pode ferir a imparcialidade e gerar efeitos colaterais graves. Regras do jogo claras, linguagem acessível e foco no mérito das ideias, porque a fronteira não é lugar para meias palavras. Começamos com a exposição inicial da equipe jovem, que sustenta a posição afirmativa. Defendemos que a mídia apoie e amplifique de modo contínuo, porque silêncio em fronteira vira cúmplice da precarização. Quando a câmera mostra a realidade sem maquiagem, aumenta a pressão ética para garantir tarifa mínima, segurança e fiscalização. A visibilidade permanente impede que a pauta só apareça quando há tragédia, criando um ciclo virtuoso de atenção e cobrança pública. Gente que cruza a fronteira para trabalhar não é estatística, é rosto e histórias precisam ser contadas sem interrupção. Apoio midiático ético não é panfleto, é curadoria rigorosa, checagem de fatos e pluralidade de vozes dos próprios trabalhadores imigrantes. Sem holofote constante, aplicativos e intermediários seguem mandando na sombra, e sombra é o habitat preferido de abusos. Amplificar todo dia cria previsibilidade e obriga governos e empresas a responder, porque a agenda não some no algoritmo. Quem diz que é exagero, esquece que o risco é diário, e risco diário pede cobertura diária como escudo moral. Se a imprensa é pilar da democracia, não pode ser turista em fronteira, deve ser vizinha atenta com plantão aberto. Apoiar e amplificar com ética é escolher a dignidade como manchete, e manchetes repetidas salvam vidas. Obrigado, equipe jovem. Agora convido a equipe idosa para apresentar a posição negativa. Discordamos do apoio permanente, porque a missão primeira da imprensa é informar com distância crítica, e não aderir a causas. Quando a mídia se assume como parte do protesto, perde a confiança de quem pensa diferente e fecha portas de diálogo. Em zonas de fronteira, qualquer amplificação contínua pode inflamar tensões e desorganizar serviços essenciais, inclusive segurança. A ética jornalística pede constância de cobertura, sim, mas também pede freios, equilíbrio e espaço para contraditório. Tornar o apoio permanente produz viés estrutural, porque a seleção de pautas vira carimbo e o público deixa de receber contexto. Migrantes e entregadores precisam de direitos, mas também de pontes com autoridades e empresas, e ponte não se constrói gritando sempre. A imparcialidade não é neutralidade covarde. É método para que políticas públicas sejam avaliadas por resultados, e não por ruído. Se tudo vira causa contínua, nada recebe prioridade, e a audiência se anestesia, o que ironicamente enfraquece a própria pauta. Cobrir com regularidade é dever, mas apoiar como regra perpétua transforma o jornal em ator político e confunde fiscalização com militância. Defendemos cobertura firme, frequente e responsável, porém sem a obrigação de amplificar eternamente um lado específico. Passo agora a palavra para a equipe jovem, para sua primeira investida ofensiva. Se a imprensa recua, quem avança é a desinformação, por isso exigimos cobertura constante que transforme relatos dispersos em pressão pública visível. Obrigado, seguimos com a equipe idosa para a defesa imediata. Cobrir sem aderir é a regra de ouro, e permanência automática de apoio fere a confiança do público, que precisa do jornalista como árbitro, não como torcedor. Ainda com a equipe idosa, ouviremos agora a sua ofensiva. Quando a mídia liga o megafone sem data para desligar, a radicalização encontra palco, enquanto soluções técnicas e negociações somem do foco. Retorno à equipe jovem para a sua defesa.
A cobertura permanente não é grito, é farol, e farol não empurra o navio, só impede naufrágio moral quando a névoa econômica cai. Abrimos novo bloco com ataque em dupla da equipe idosa, líder e apoio. Nossa tese é simples: jornalismo precisa de distância crítica para comparar dados, medir impactos e priorizar casos sem virar braço de um movimento. Sublinhe-se que distância crítica não é frieza, é método para ouvir trabalhadores, empresas e autoridades, evitando que a narrativa vire túnel sem saída. Contenho aqui a equipe idosa e devolvo a bola à equipe jovem para ataque em dupla. O que chamam de distância tem sido, na prática, silêncio intermitente, e silêncio intermitente ensina exploradores a esperar o vento da crise passar. Sinais objetivos existem, de tarifas injustas a jornadas clandestinas, e uma lente ligada de forma contínua cria a memória coletiva que sustenta reformas reais. Equilíbrio restabelecido, passo a vez a equipe idosa para defesa em dupla, com resposta e provocação. Responder é fácil quando a dor é evidente, o difícil é garantir que o noticiário, se constante, não normalize o escândalo nem apague dilemas de segurança pública. Se vocês confiam tanto na pressão diária, por que não admitem o risco de se tornarem pauta única e cegarem para abusos dentro dos próprios protestos? Sigo o roteiro e passo a equipe jovem para defesa em dupla com resposta e apontamento de fragilidades. A normalização que tememos é a da precarização invisível, por isso a constância precisa vir com checagem, pluralidade e auditoria externa do próprio jornalismo. Fragilidade do outro lado é supor que neutralidade cura feridas históricas, quando sem holofote a fila de injustiças volta a andar como se fosse normal. Chegou a hora de escutar a mesa de jurados para uma avaliação de meio de jogo. Por ora simpatizo com os jovens, forte senso de urgência e linguagem clara, enquanto aos idosos faltou mostrar métricas concretas de como a distância melhora vidas, sigam firmes e elevem a prova empírica. Neste momento, inclino-me aos idosos pela preocupação com o método e equilíbrio estético da narrativa, e vejo nos jovens um ponto fraco na definição do que é permanente. Ambos podem crescer se detalharem critérios de início e fim. Meu voto provisório vai para os jovens, pois reconheço na visibilidade contínua um escudo para quem não tem voz, e recomendo aos idosos que traduzam suas cautelas em protocolos práticos. Coragem às duas equipes, ainda há campo para virar. Entramos no segundo round com novas frentes de análise e passo a iniciativa à equipe idosa para o primeiro ataque. Apoio permanente, no limite, vira dependência política entre redações e movimentos, e dependência compromete a liberdade de investigar também o lado que pede apoio. Agora a defesa da equipe jovem. Liberdade não é omissão, e independência é reforçada com transparência editorial, publicação de métodos e financiamento, o que permite cobertura constante e sem amarras. Seguimos com o ataque de um integrante da equipe jovem. Trocando em miúdos, quando a câmera fica, o assédio recua, porque abusadores preferem corredores escuros, não vitrines públicas onde cada ato deixa rastro. Passo a equipe idosa para sua defesa unitária. Rastros também podem distorcer, e a repetição exaustiva de uma lente produz fadiga da empatia, diminuindo o impacto de cada nova denúncia. Abro agora ataque em dupla da equipe jovem. A solução para a fadiga é variação de formatos, dados abertos e rotatividade de pautas, não a volta ao escuro informativo. Com protocolos claros e monitoramento comunitário, a cobertura constante vira plataforma de aprendizagem cívica, não um ruído branco de indignação. Devolvo a iniciativa à equipe idosa para ataque em dupla. Sem uma régua de saída, vocês trocam política pública por permanência midiática, e políticas precisam de metas, marcos e avaliação, não de eternidade. E quando a régua falha, a própria redação é cobrada por decisões que deveriam caber a gestores públicos, o que é atalho para descrédito. Corto o embalo e passo a equipe jovem para a defesa em dupla com resposta e provocação. Régua existe. Pode ser agenda de direitos trabalhistas com metas verificáveis, e quando cumpridas, a intensidade diminui, quando descumpridas, aumenta. Provoco vocês a admitir que descrédito nasce mais da opacidade do que da constância.
e que transparência radical é vacina contra cinismo. Retomo a cadência inicial e reabro a etapa com um passe para a equipe jovem. Cada minuto fora do ar é chance para manipulação local em zonas cinzentas de fronteira. Por isso insistimos em rotina, não em espetáculo. A equipe idosa tem a palavra para a defesa solitária. Rotina sem limite vira desvio de pauta, pois emergências silenciosas como saúde e educação de imigrantes perdem espaço para a estética do protesto. Mantemos o pêndulo e chamamos o ataque solo dos idosos. Pergunto se o permanente de vocês suporta cobrir também desvios dentro dos atos ou se o filtro só amplia o que convém à narrativa. Volto à equipe jovem para a defesa unitária. Permanência ética exige inclusive auditar o próprio movimento, porque credibilidade é o oxigênio da causa, e causa que mente morre sufocada. Daremos sequência com dupla ofensiva sênior, líder e apoio. O jornal serve ao público inteiro, e servir ao público inteiro significa não se comprometer por prazo indeterminado com um método de amplificação específico. E quando a amplificação vira rotina, atores oportunistas entram na onda, gerando ruído que dilui a dor legítima de quem trabalha e migra. Pelo equilíbrio do ringue, chamo a dupla jovem para a ofensiva. Compromisso não é prisão, é pacto revogável com critérios públicos, revisado periodicamente, e essa revisibilidade preserva a independência. Se oportunistas surgem, a lente aberta os expõe cedo, e exposição precoce é o melhor antídoto contra infiltração e captura. Agora a defesa em dupla da equipe idosa, com resposta e provocação. Respondemos que revisões de critérios exigem tempo e recursos, e redações já estão sobrecarregadas, o que torna a promessa difícil de cumprir sem perder qualidade. Provoco a equipe jovem a indicar quem paga essa conta sem transformar jornalismo em braço de marketing de ONG ou de plataforma. Defesa em dupla da equipe jovem, com resposta e apontamento de fraquezas. A conta se paga com consórcios, fundos transparentes e parceria acadêmica, e a fraqueza do outro lado é tratar inovação institucional como utopia cara. Outra fraqueza é crer que intermitência protege qualidade, quando sem continuidade, a memória fura e a experiência não se acumula. Abrirei um novo giro curto para clarificar pontos sensíveis, e passo novamente aos idosos para um ataque de um único integrante. Se a imprensa apoia permanentemente certas pautas em fronteira, por que não o faria com todas as causas urgentes, até que sua voz deixe de diferenciar o que mais precisa de atenção? Defesa breve da equipe jovem. O risco de diluição se resolve com prioridades periódicas, painéis de comunidade e indicadores claros, como segurança, renda e acesso a serviços. E para fechar este segmento, um ataque solo dos jovens. Sem escolhas difíceis, não há justiça, e escolher manter luz acesa onde a escuridão é estrutural é priorização, não favoritismo. Encaminho a defesa final desta microetapa para os idosos. Mesmo com critérios, a pressão contínua pode deslocar o debate para o palco, enquanto a negociação real acontece nos bastidores, longe da câmera. Retomamos a dupla jovem para a ofensiva líder e apoio. Se a negociação é séria, ela suporta luz, e se não suporta, talvez não seja negociação, mas exploração em voz baixa. A imprensa pode alternar lentes macro para política e micro para vidas, sem abandonar o turno da noite, porque a injustiça não marca horário. Darei a palavra à dupla idosa para ataque coordenado. Luz demais também cega, e cegar é perder profundidade de campo, algo essencial quando se desenha política pública em áreas sensíveis. Insistimos que permanência de apoio mistura funções, pois o repórter vira ator e o palco vira redação, num teatro que confunde o espectador. Chamo a dupla jovem para a defesa com resposta e provocação. Repórter não vira ator por descrever uma ferida todos os dias, vira cúmplice quando decide fingir que a ferida não existe. Provoco que a metáfora do teatro esconde um medo de confronto público, e medo não pode ser bússola de ética. Seguiremos com uma rodada rápida de focalização e passo aos idosos para a defesa em dupla, com resposta e apontamento de fraquezas.
Respondemos que o jornal precisa também contar histórias de solução, e rotina de protesto tende a premiar o conflito, não o consenso. A fraqueza do lado jovem é subestimar a saturação da audiência e a conversão da compaixão em ceticismo, quando o drama ocupa todos os dias. Encerrando este trecho, defesa em dupla dos jovens com resposta e indicação de pontos vulneráveis do adversário. Solução tem palco, sim, se a pauta contínua deslocar foco para resultados, painéis de metas e boas práticas replicáveis em outras fronteiras. O ponto vulnerável de vocês é imaginar que o público é frágil, quando o que cansa não é a causa, é a edição preguiçosa que repete sem explicar. Abrirei uma janela para novas vozes dentro das equipes, mantendo o formato e a disciplina do tempo. Quero marcar que a ética jornalística requer critérios de noticiabilidade variáveis, e fixar uma amplificação permanente engessa o julgamento editorial. Variável não pode ser sinônimo de aleatório, e sem uma coluna vertebral de continuidade, o noticiário patina e a pauta some na maré das tendências. Há fronteiras em que a segurança é precária, e o efeito colateral da atenção constante pode ser o aumento do risco físico para equipes de reportagem. Quando o risco existe, responde-se com treinamento, protocolos e parceria local, não com apagão informativo que protege abusadores. Antes de avançar, registro que novas questões surgiram sobre custos, segurança e métricas e direciono de volta à mesa. As duas equipes ganharão se quantificarem metas de saída e entrada, e por ora os jovens estão melhores ao propor mecanismos de revisão com dados públicos. Reforço que estética importa, porque sem linguagem que acolha divergência ninguém escuta, e os idosos trazem essa preocupação de forma mais madura. Quero ver alianças entre imprensa, universidades e comunidades, pois é assim que constância vira aprendizado, e não ruído. Mantenham o foco humano. Voltamos à cadência do round 2, e passo o ataque único aos idosos. Se a imprensa se compromete de forma permanente, quem fiscaliza o fiscal? E como evitar que simpatias editoriais corroam a igualdade de cobertura? Defesa única dos jovens. Fiscaliza-se com conselhos editoriais abertos, auditorias independentes e correções públicas, que são a vacina para vieses inevitáveis. Ataque único dos jovens agora. Sem continuidade, promessas evaporam, e evaporar promessa é condenar uma geração a repetir o percurso da dor dos pais. Defesa única dos idosos. Promessas também precisam de hierarquia, porque um telejornal é finito, e finitude exige cortes dolorosos, não fluxos infinitos. Daremos sequência com ofensiva jovem em dupla. Hierarquia se constrói com participação social, o que legitima a permanência em pautas onde a dor é sistêmica e o Estado é ausente. E quando há presença estatal, a lente constante expõe desempenho, evitando que o papel timbrado engaiole a verdade de campo. Agora ofensiva idosa em dupla. A constante visibilidade pode incentivar carreiras políticas pessoais dentro dos movimentos, deslocando o foco do coletivo para figuras midiáticas. E quando a narrativa vira personalista, o jornalismo perde a mão, porque passa a cobrir personas em vez de políticas. Defesa jovem em dupla, com resposta e provocação. Personalismo se contorna com foco em dados, não em rostos, e dados pedem continuidade para mostrar curvas, não apenas pontos isolados. Provoco que o receio de personalismo serve muitas vezes para manter a massa no anonimato conveniente para quem lucra com ela. Fecharemos este grande bloco com defesa idosa, em dupla, resposta e indicação de fraquezas. Respondemos que continuidade sem guardrails vira trilho para um trem editorial difícil de desviar, e redirecionar pauta também é responsabilidade. A fraqueza do lado jovem é confiar demais na engenharia institucional e de menos no ceticismo saudável que salvou o jornalismo de modas passageiras. Encerramos este trecho com serenidade e ritmo, preparando o caminho para o próximo estágio do debate. Antes de seguirmos para as falas finais, verifico se existem novos pontos ou algo importante que tenha ficado por dizer. Queremos acrescentar que constância com critérios públicos fortalece a confiança de quem vive e trabalha na fronteira. Desejo registrar que a previsibilidade também pode cristalizar vieses e precisamos falar dos limites operacionais das redações.
Sublinho que transparência de método e auditoria externa respondem justamente a esse medo de viés cristalizado. Fica a ressalva de que a pressão contínua pode virar moeda de troca política, o que distorce o ecossistema informativo. Abrimos então um bloco de troca livre, com réplicas curtas e objetivas, alternando entre as equipes. A constância responsável não compra causas, ela compra tempo para vidas que sempre foram tratadas como descartáveis. Mas se não houver porta de saída, a cobertura se torna um compromisso perpétuo que aprisiona a pauta em um único enquadramento. A porta de saída é definida por metas de dignidade, e dignidade não é moda jornalística, é linha de base civilizatória. Rebato lembrando que metas podem ser politizadas, e a imprensa não é comitê gestor de política pública. Ninguém propôs que a imprensa governe, propusemos que ilumine com regularidade e prestação de contas sobre o próprio holofote. O holofote permanente pode causar fadiga moral, e fadiga moral reduz o poder de mobilização justamente quando é mais necessário agir. Fadiga não é produto da luz, é produto de narrativa pobre, e curadoria criativa mantém o interesse sem sacrificar rigor. Curadoria criativa não paga a conta de equipes subdimensionadas, e a precarização também existe dentro das redações. Parcerias, consórcios e universidades ajudam a dividir custos, e custos divididos são investimento em democracia viva. Investimento que pode desviar foco de outras urgências silenciosas que não fazem barulho nas redes e ficam sem pauta. Continuidades temáticas não excluem rotações editoriais, e rotações bem explicadas evitam invisibilizações. No campo, a presença constante de câmeras pode escalar conflitos, e escalar conflitos custa caro em segurança pública. Segurança se resolve com protocolos, não com silêncio, porque silêncio entrega a cena a quem prefere a sombra. Ainda assim, equipes sob risco não podem ser tratadas como detalhe operacional de uma tese nobre. Risco operacional é argumento para treinar e planejar é responsabilidade tanto quanto publicar. O problema é que planejar consome tempo que falta, e a pressão por permanência vira pressão por velocidade sem checagem. Permanência não é pressa, é ritmo, e ritmo com método sustenta checagem melhor do que picos esporádicos. Nos picos esporádicos é possível concentrar recursos e produzir investigações profundas de alto impacto. Investigações profundas ganham tração quando encontram um terreno previamente iluminado por cobertura contínua. Mas terreno iluminado demais ofusca nuances, e nuance é onde moram as soluções. Luz não mata nuance quando quem segura a lanterna sabe alternar foco e ângulo. Quem segura a lanterna precisa de independência, e apoio declarado ameaça a percepção dessa independência. Apoiar eticamente direitos humanos não é partidarismo, é compromisso com limites mínimos do jogo democrático. Compromisso moral precisa conviver com o ceticismo metodológico se não trocamos crítica por catecismo. Ceticismo metodológico permanece quando os critérios são públicos, auditáveis e revisáveis. Revisáveis por quem? Com qual autoridade e com qual orçamento? Revisáveis por conselhos abertos, com assentos rotativos de comunidades, redações e academia, e com orçamento transparente. Esse desenho institucional ainda é teórico e frágil frente a contextos políticos instáveis. Justamente por ser instável é que precisa de redundâncias de governança, porque improviso é que torna tudo frágil. Se tudo tem redundância, nada decide com agilidade, e lentidão custa vidas em fronteiras. Agilidade vem de processos já ensaiados, e para ensaiar é preciso constância, não lampejos. Constância pode se confundir com militância, e a linha é muito fina para o público comum. A linha fica mais grossa quando o jornal publica seu método e suas correções com a mesma ênfase da manchete. As correções raramente têm a mesma audiência que as manchetes, e o dano reputacional se acumula. Então duplique a prática de correções e eduque a audiência, porque a alfabetização midiática também é missão pública. Educar a audiência não pode virar desculpa para prescrição moral constante. Ninguém prescreveu moral, propusemos visibilidade contínua para violações concretas que se repetem como relógio.
E quando a violação cessar, vocês desligam o holofote ou mantêm por garantia política. Quando cessar de fato e por indicadores confiáveis, reduzimos intensidade e mudamos o foco para a prevenção e memória. Quem certifica esses indicadores em áreas com baixa capacidade institucional? Consórcios independentes com dados abertos e verificação comunitária, porque a confiança nasce da diversidade de olhos. Diversidade de olhos também multiplica os vieses e a disputa por narrativa. Disputa por narrativa existe com ou sem imprensa. A diferença é se ela acontece às claras. As claras não significa sob holofote eterno. Eterno não é o mesmo que permanente no sentido editorial, que é revisado em ciclos definidos. Definições de ciclos são facilmente manipuláveis por grupos hábeis em comunicação. Ciclos firmes com gatilhos objetivos diminuem espaço para truques de comunicação. Vou intervir para manter o calor dentro das regras e avançar para as falas finais com a máxima clareza. Peço agora a última intervenção da equipe jovem com uma fala de organização factual e outra dirigida à mesa. Organizo os fatos essenciais dizendo que a cobertura contínua, com critérios publicados, auditoria independente e metas de saída, protege quem trabalha e migra em zonas de fronteira, desencoraja abusos, sustenta negociações transparentes e transforma dados dispersos em responsabilidade pública. À mesa eu digo que votar pela permanência ética é votar por uma imprensa mais honesta consigo mesma, que mostra o método, aceita correções e recusa o conforto da omissão, quando a dignidade de trabalhadores imigrantes ainda está em risco diário. Solicito agora a fala final da equipe idosa, igualmente com uma organização de fatos e uma peça de convencimento à mesa. Organizo ressaltando que o jornalismo deve cobrir com regularidade e rigor, porém sem firmar apoio permanente, pois a distância crítica preserva a credibilidade, reduz riscos de fadiga e personalismo, e permite priorização de recursos para investigações profundas de alto impacto. À mesa peço que votem contra o apoio contínuo porque a boa intenção não substitui o método, e método jornalístico pede liberdade para entrar e sair de pautas sem a obrigação de amplificar um lado como regra. Agradeço às equipes e convido os jurados a apresentarem seus vereditos, com elogios e razões claras. Voto na equipe jovem porque apresentou critérios operacionais de permanência com revisão e transparência, articulou a relação entre luz contínua e prevenção de abusos, e reconheceu os riscos propondo salvaguardas verificáveis. Meu voto vai para a equipe idosa, pela defesa consistente da distância crítica como linguagem de inclusão de divergências, pela preocupação com fadiga moral e pelo alerta de custos e segurança, que precisam de respostas mais maduras do que as sugeridas hoje. Acompanho a equipe jovem por ver na constância bem regulada uma chance real de tirar do silêncio vidas empurradas à margem, e porque a proposta de auditorias e conselhos abertos me pareceu um caminho honesto para segurar o rigor. Com 2 votos a 1, a equipe jovem vence o debate de hoje e deixo aqui os parabéns pela consistência e pela coragem de propor mecanismos concretos. Recebemos com gratidão e lembramos que vitória em debate é responsabilidade para continuar melhorando método e linguagem. Agradecemos a quem vive nas fronteiras e compartilha sua história, porque é por essa confiança que queremos manter a luz acesa do jeito certo. Parabenizamos os vencedores e reforçamos que nosso ceticismo não é contra direitos, é a favor da credibilidade que sustenta todos os direitos. Saímos instigados a elaborar protocolos práticos para quando a cobertura deve reduzir intensidade, porque regras claras ajudam a todos. Agradeço profundamente às 2 equipes pelo respeito firme, à mesa pelos critérios lúcidos e ao público por ficar conosco até o fim. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários como esse tema toca a sua realidade. Se puder e quiser apoiar nosso trabalho, use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para contribuir com a continuidade deste projeto. Na descrição você também encontra outras séries totalmente diferentes para explorar quando quiser. Eu me despeço com um obrigado enorme e o convite para nos acompanhar no próximo episódio, onde novas vozes e novas fronteiras entram em debate.